Queridos, a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém? Eu gostaria nessa noite de convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Malaquias, no capítulo 4. Nós vamos continuar aquela palavra que nós iniciamos na semana passada. Livro de Malaquias, no capítulo 4. Versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na semana passada, nós estávamos refletindo a respeito da importância de algumas outras conversões depois da maior de todas as conversões que acontecem na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, a gente converte a nossa vida e o nosso destino espiritual eterno. Mas quando nós andamos com Ele, nós começamos a andar com Ele, a gente começa a perceber que juntamente com essa conversão, Deus nos desafia a outras conversões. A conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos seus pais são algumas dessas conversões que o Senhor nos desafia. A gente vive num tempo, e a Bíblia já dizia isso, que a gente viveria num tempo de pessoas que não respeitariam a autoridade, que não lidariam com isso de uma maneira boa. A Bíblia diz que nós viveríamos no tempo em que as pessoas não escutariam a sã doutrina, mas elas fariam para elas uma doutrina segundo o coração delas e a vontade delas. A Bíblia diz que nós viveríamos no tempo em que os filhos não respeitariam os seus pais, que se levantariam contra os seus pais, mas a Bíblia nunca disse que esse tempo seria um tempo para os filhos de Deus. A Bíblia diz que a sociedade viveria isso, mas ela não diz que nós viveríamos isso na nossa casa. A Bíblia diz que uma das coisas que marcaria o fim é que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas a Bíblia não diz que era o amor de todos que esfriaria. A Bíblia nunca disse que as coisas que seriam vividas nos fins dos tempos, a iniquidade do fim do tempo, era uma coisa para nós vivermos na nossa casa. E para que essa maldição que acompanha esse comportamento dos últimos dias não alcance a nossa casa e não alcance a nossa família, o que o Senhor diz aqui no livro de Malaquias, no capítulo 4, é que os pais se convertam aos filhos e os filhos se convertam aos seus pais. Na semana passada nós vimos a parte dos pais se convertendo aos seus filhos. Mas hoje eu gostaria de transmitir a outra parte da palavra, a parte dos filhos se convertendo aos seus pais. Uma coisa interessante que a Bíblia diz, querida, e que a Bíblia sempre nos faz pensar, é que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta do seu papel diante de Deus. Se hoje o seu papel é ser pai, um chefe de família, uma mãe de família, hoje é isso que o Senhor conta com você. Mas se hoje o seu papel é ser filho, a Bíblia diz, existe também um padrão para isso, para quem é filho. Para quem ainda está debaixo da tutela do seu pai e da sua mãe. Para quem ainda vive com ele em casa. Para quem ainda depende deles em casa. Para quem ainda está debaixo do teto deles. Para quem ainda não tem responsabilidade sozinho com a sua vida. Para quem ainda não toma conta da sua vida como um adulto. A Bíblia diz, existe um desejo de Deus que os filhos se convertam aos seus pais. Sabe, existe uma tendência errada, muitas vezes, em muitos filhos, de dizer o seguinte, olha, de olhar para frente, de ver os seus sonhos, de ver os seus planos, de ver os seus projetos e pensar o seguinte, o dia que eu conseguir sair dessa casa, eu vou ser feliz. O dia que eu conseguir largar meu pai e minha mãe para trás, o dia que eu conseguir me desconectar de tudo que está aqui atrás me amarrando, eu vou ser feliz. Eu vou colocar meus projetos para frente. Eu vou fazer realmente a minha vida acontecer. Eu só espero me desconectar. Porque a hora que isso acontecer, a hora que eu fizer 18 anos, a hora que eu tiver minha carteira, a hora que eu tiver minha profissão, a hora que eu tiver meu dinheiro, acabou. Eu vou ser feliz. Sabe, essa é uma ideia errada.
Essa é uma ideia ruim. Sabe, a Bíblia nos ensina, querido, que essa ideia não é a melhor ideia. E a gente vê isso por alguns filhos da Bíblia, que tiveram a mesma ideia, de que o dia que estivessem longe das suas casas, longe do convívio do seu pai e da sua mãe, longe daquelas pessoas que ficam perturbando a gente, pegando no pé da gente, amarrando a gente, que fica segurando a felicidade da gente. A Bíblia diz que alguns filhos tiveram essa mesma percepção. Mas a Bíblia chama isso de ilusão, queridos. A Bíblia chama isso de coração errado. É um coração que precisa se converter ao seu pai e à sua mãe. E eu me lembrei de alguns filhos. O primeiro deles é Esaú. A Bíblia conta a história de Esaú, filho de Isaac. Na verdade, quem deveria ter a primogenitura, porque nasceu primeiro, o irmão de Jacó. Jacó você já conhece. Talvez Esaú você não conheça tanto. Mas a Bíblia conta desse moço que começou a desprezar aquilo que Deus valorizava. Aquele moço que começou a não se sentir parte mais daquela família, pelas muitas experiências que ele viveu, que não foram experiências tão boas assim na sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem um lugar que é capaz de traumatizar um ser humano, chama-se família. É um lugar de cura, mas é um lugar de grande ferida também. As famílias não são perfeitas. Muitas vezes Deus entra numa família para restaurar, mas quando Ele consegue chegar lá, a família já está um bagaço. E é muito interessante porque a Bíblia nunca esconde nada de errado ou de certo que as pessoas fizeram. Nunca esconde a maneira errada que os pais fizeram, nunca esconde a maneira errada que os filhos fizeram, ou a maneira certa. Deus nunca mascara o comportamento de uma pessoa, Ele mostra completamente como é que acontece. E eu fiquei imaginando, o que levou Esaú a querer cortar o laço? O que levou Esaú, aquele filho, a querer fazer o seguinte: olha, eu rejeito a minha família, eu não quero essa família, eu não quero Deus dessa família, eu não quero nada que é importante para essa família, porque eu vou viver a minha vida. A Bíblia conta as histórias e as experiências que Esaú teve. A Bíblia diz que na casa de Esaú, a mãe dele gostava de um filho e o pai gostava de outro. A mãe gostava de Jacó, daquele que ficava em casa, daquele que cheirava ela, daquele que ficava debaixo do braço dela. Mas a Bíblia fala que Esaú, ele era um moço do campo, ele tinha caça, ele ia para lá e dava conta do recado para ele mesmo. E a Bíblia diz que Jacó gostava dele, Isaac gostava dele. Na casa dele havia uma preferência clara, o pai era de um time e a mãe era de outro time. O pai era de um filho e a mãe era do outro filho. Essa não é a melhor estrutura, fala para mim. Mas a Bíblia diz que foram essas experiências que levaram Jacó a querer cortar o laço. Quando a Bíblia conta a história de que ele morrendo de fome, num dia de fraqueza, ele não chegou em casa, querido, e achou uma comidinha pronta que a mamãe tinha feito para ele, porque a mamãe não fazia comida para ele. Ele achou em casa um irmão querendo roubar a primogenitura dele, comprar dele um direito que era dele. E a Bíblia conta que aquele moço, num tempo de fraqueza, teve que vender aquilo que ele tinha para poder não morrer de fome. Não é uma experiência boa para se viver em casa. Não é uma experiência boa para se viver em casa também o fato de saber que a mãe era apaixonada com outro irmão, e porque era apaixonado com outro irmão, enganou o pai, enganou ele para roubar o resto da bênção. Não é uma boa experiência de se viver em casa. E ele foi lá buscar a última coisa que ele tinha naquela família, que era a bênção do pai. E ele falou: pai, me abençoa. E quando ele chegou lá, ele descobriu que alguém tinha ido na frente e tinha roubado a bênção dele. E ele recebeu uma bênção que nem era tão bênção assim. Olha a bênção que Isaac deu para Jacó, para Esaú. Ele disse assim: olha, longe dos lugares férteis será a tua habitação. Você vai ser escravo do seu irmão. Isso é bênção? E a única coisa que de mais ou menos bom que Isaac conseguiu falar naquele dia foi o seguinte: olha, mas quando você se revoltar, você vai quebrar o jugo e vai conseguir viver da sua espada. Olha só
olha a experiência. Mas sabe de uma coisa? É um erro a gente pensar que a gente vai ser melhor longe disso. É um erro a gente pensar que se a gente desconectar, se a gente cortar o cordão, se a gente cortar o vínculo, a gente vai ser mais feliz. A Bíblia diz que ele foi vendo aquelas experiências, foi vivendo aquelas experiências e começou a se afastar de casa, começou a se afastar dos pais, começou a não querer mais o convívio. E ele começou a falar, você quer saber de uma coisa? Eu não faço parte dessa família. Essa família não é minha, eu não quero essa família, eu não quero nada que tenha nessa família. Eu rejeito essa família, eu não quero a companhia desses pais, eu não quero a companhia desse irmão. E a Bíblia diz que Esaú procurou o Ismael, que era o tio dele, aquele que era bastardo, aquele que não pôde viver no convívio da família, aquele que foi criado longe do irmão, aquele que decidiu lutar o resto da vida contra o irmão. E é por isso que você vê hoje Ismael lutando contra Isaac, até hoje, na Palestina e os judeus. Esaú escolheu o lado dos palestinos. Esaú escolheu o lado do Ismael. E a Bíblia diz, ainda para terminar de amargurar o pai e a mãe, a Bíblia fala que ele foi lá e escolheu uma mulher dentre os ismaelitas. Porque ele sabia que se ele casasse com uma mulher que não era de Israel, mais tristeza ele ia trazer o coração do pai e da mãe. E ele resolveu fazer isso. Eu fico pensando em que Esaú se tornou. Porque ele não conseguiu lidar com isso. Ele não conseguiu lidar com essa família da maneira certa. Ele não conseguiu vencer o estágio de filho nessa família tão difícil. Querido, ser filho é muito difícil. Ser filho numa família desestruturada é pior ainda. Mas entenda uma coisa, Deus é conosco. Se eu entendo que Deus é comigo, eu posso viver em qualquer lugar. Até numa família de louco. Você já viu aqueles pais perturbados que saem uns meninos tão bons? Você já viu isso? Aqueles pais malucos, aqueles pais doidos, que não tem um pingo de juízo. Costuma sair umas crias tão boas. Deus costuma abençoar demais esses meninos. Dando graça e misericórdia para eles dar conta daquela família maluca. Sabe, Esaú resolveu cortar o vínculo. Esaú achou melhor cortar o vínculo. E ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não fico nessa casa nem mais um minuto. E a Bíblia diz que ele se tornou Edom. Um povo irreconciliável com Deus. Ele não conseguiu nunca mais achar a rota do caminho do Senhor. E a Bíblia fala quantas vezes, por causa que ele quis lutar o resto da vida contra o irmão, batalhou o resto da vida contra o irmão. A Bíblia diz, principalmente no livro de Obadias, que é um livro escrito exatamente contra Esaú e a sua descendência. Que Deus fala, olha, você, Esaú, você amou a desgraça do seu irmão. Você olhou para o dia da calamidade do seu irmão e alegrou-se no dia da calamidade do seu irmão. Por que ele fez isso, querido? Ele achou que era melhor cortar o vínculo. Ele achou que era melhor ficar longe. Mas entra aí, a lei da responsabilidade pessoal. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu posso viver numa família completamente desestruturada. Mas eu posso escolher viver o melhor que eu pudesse viver naquela família. Sabe, o erro do meu pai e da minha mãe não justifica o meu erro como filho. Eu não posso dizer para Deus assim, Senhor, já que o Senhor não me deu uma família boa, então não me cobre ser um filho bom. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se o seu pai e sua mãe não buscaram a Deus para fazer o papel deles direito, isso não justifica a nossa posição como filho, de querer cortar o vínculo, de viver diferente. Mas a Bíblia conta uma outra história também. A Bíblia conta a história de Absalão. E é uma história tão triste. Porque a Bíblia diz que Absalão era um dos 50 filhos de Davi. Pensa bem, o homem era vigoroso. Ele tinha menino demais, ele tinha 50. Às vezes a gente olha para alguém que tem, sei lá, 6. Eu nem sei, hoje de manhã eu falei que eu acho que eu nem vejo alguém com 7 filhos mais. Alguém conhece alguém que tem 7 filhos aqui? Você conhece? É você não, né? Você não vai querer não, né?
Sabe, às vezes a gente olha alguém que tem muitos filhos e a gente pensa, nossa, como é que vai dar conta? Davi tinha 50. E Absalão, a Bíblia fala que ele era um menino tão bonito, tão formoso, tão especial. Quem olhasse para Absalão sabia que ele era um menino distinto. A Bíblia fala que ele era lindo, bonito, cara boa pinta. Sabe, aquele que sucederia Davi, porque ele era o próximo na linha de sucessão. E a Bíblia fala que aconteceu uma história muito difícil com Absalão. Como Davi tinha 50 filhos, nem todos eram da mesma mãe. Graças a Deus, né? Eram muitas mães, louvado seja Deus. Não tem mãe que dá conta de ganhar 50 meninos na vida. Mas como ele tinha muitos meio-irmãos, um dos meio-irmãos, chamado Aminon, ficou apaixonado por uma irmã dele de sangue, chamada Tamar. E esse irmão Aminon procurou essa menina e fez um esquema para levar essa menina para casa. E quando ele conseguiu colocar essa menina dentro de casa, ele estuprou essa menina. E Absalão ficou muito baqueado com aquilo, porque ele amava aquela irmã chamada Tamar. Ele amava tanto que, em homenagem a ela, quando ele teve uma filha, ele botou o nome da filha de Tamar. Sabe, queridos, Absalão amava Tamar. E ele não engoliu aquilo que Aminon fez de jeito nenhum. E ele começou a esperar que o pai, o rei Davi, tomasse uma postura a respeito daquilo que tinha acontecido. Porque ele sabia, e o rei também sabia, que a lei em Israel era que se houvesse algum estupro ou incesto, o responsável teria que morrer. Absalão esperou que Davi fizesse a lei acontecer. Mas Davi não falou nada. Absalão esperou 2 anos. E quando ele viu que Davi não ia se posicionar, ele pensou o seguinte, quer saber? Eu vou chamar todo mundo lá para casa, vou fazer uma festa, vou convidar inclusive o rei. E nesse dia, meu pai vai saber como é que faz justiça. Ele chamou os irmãos, o pai não foi. Mas quando os irmãos estavam lá, ele aproveitou a oportunidade e matou Aminon. E teve que fugir. E ficou 3 anos longe. E Davi não deu uma palavra. Davi não se posicionou de jeito nenhum. Nem para bem, nem para mal. E aquele homem foi ficando longe de casa, longe de Jerusalém. Até que um dia Joabe, que era o chefe do exército de Davi, disse para Davi assim, Davi, você está ficando velho. Você sabe que a gente precisa trazer Absalão de volta para o reino, porque ele vai ser o seu sucessor. Você precisa trazer ele de volta. Tem 3 anos que ele está longe. Está desterrado. Está exilado. Você precisa mandar buscar Davi. Porque como é que nós vamos fazer a sucessão se esse menino estiver longe? Aí Davi fala com ele, pode mandar buscar ele. Manda buscar Absalão. Só que quando Absalão volta para Jerusalém, a Bíblia diz que Davi não viu o rosto de Absalão. E Absalão ficou mais 2 anos. Já tinha 7 anos que tinha acontecido o estupro. E Davi não tinha pronunciado uma palavra. Não tinha visto a cara de Absalão. Não tinha falado nada com ele. E esse menino estava se sentindo ignorado. E ele pensou, que negócio é esse? Eu tenho um pai que é um homem político. Um homem tão bem sucedido. E que não consegue resolver esse problema dentro de casa. E a Bíblia diz que ele ficou 7 anos tentando resolver de longe com o pai dele sem conseguir. E por fim ele falou com Joabe assim, porque Joabe se tornou mediador entre ele e o pai. Ele falou para Joabe assim, Joabe, me trouxeram de volta para Jerusalém e tem 2 anos que eu estou aqui e o rei não me chamou, mandou chamar até agora. Você vai lá e avisa para o rei que ele precisa tomar uma decisão, nem que seja para me matar. Ele toma uma posição, porque tem 7 anos que nós estamos nesse lenga-lenga e esse homem não toma posição. Então você avisa para ele que ele tem que me encontrar comigo, nem que seja para me matar. Ele tem que tomar uma posição. Você conhece o pai omisso? Davi, nesse caso, foi muito omisso. E a Bíblia fala que Davi recebeu Absalão no seu reino. Ele foi na base do cerimonial, sabe? Na base do ritual.
Foi lá, se prostrou como um servo. Davi foi lá e beijou o rosto dele. E nada mais. E aquele moço foi reforçando no coração dele a seguinte conclusão. Quer saber de uma coisa? Esse homem que está aqui no trono não presta para ser rei. Ele não consegue ouvir nem o filho dele. Ele não consegue tratar nem o filho dele. Quanto mais todo esse povo que está aí. Ele não merece estar aqui. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer justiça. Entenda uma coisa, o trono era dele. Ele sabia que o trono era dele. Mas ele estava revoltado com aquele pai. Ele decidiu dizer o seguinte, olha, ele se iludiu com o pensamento de que ele faria melhor. E a Bíblia diz, em 2 Samuel, gostaria que você abrisse comigo, em 2 Samuel, no capítulo 15. Ele fala assim, olha, 2 Samuel, no capítulo 15, a Bíblia diz assim, depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. Presta atenção. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão para si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Para aqui. Quem é que não estava sendo ouvido pelo rei? Era Absalão. E ele começou a dizer para o povo, olha, o rei não vai te ouvir. O rei não está nem aí para você. Na verdade, o rei não estava para ele, para Absalão. Olha o versículo 4. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Ele estava inflamado, ele queria justiça. Uma justiça que o pai dele não estava fazendo. E ele decidiu, eu vou fazer essa justiça acontecer. Versículo 5. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava-o. Exatamente o que ele queria que o pai tivesse feito. Quando ele foi lá e se inclinou para o pai. Ele queria que o pai pegasse. Ele queria que o pai se posicionasse e dissesse, meu filho, eu estou entendendo o que você está passando. E ele falou, quer saber de uma coisa? Esse pai não vai fazer isso não, mas eu vou fazer. Ele não foi bom o suficiente não, mas eu vou ser. Olha o versículo 6. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Foi isso que Absalão começou a fazer. Quer saber? Esse pai não me ouve. Esse pai não está nem aí para mim. Esse pai não é tão bom, era para ele fazer justiça, ele não faz. Então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Eu vou mostrar para ele que eu vou fazer melhor que ele. Eu vou mostrar para ele que eu amo as pessoas. Eu vou mostrar para ele que eu me importo de verdade com as pessoas. Eu vou mostrar para ele que eu sou melhor do que ele, que está um rei sentado nesse trono. Ele vai ver quem eu vou fazer. E a Bíblia diz que ele furtava o coração do povo. Ele roubava o coração do povo para ele. Ele ficava todo dia na porta do palácio. E a Bíblia fala que ele ficava durante 4 anos. Foram mais 4 anos de trabalho de Absalão. Na porta do palácio, roubando o coração do povo. O povo chegava lá, ele começava a puxar assunto. Ele se importava com o povo. Ele amava o povo. Mas por um motivo. Ele queria destronar Davi. Ele fazia aquele negócio que as pessoas fazem, engorda o peru para matar no Natal. Ele começou a engordar o peru durante 4 anos. Ele ia engordando o povo, coçando a coceirinha do povo, dizendo para o povo assim, olha bobo, não vai na Davi não, Davi não vai te ouvir lá não, o Davi é muito ocupado. Davi não está se importando com você, não vai lá não, pode falar comigo que eu sou filho do rei, eu vou te dar um jeito de te ajudar. Mas a Bíblia diz, querido, que Absalão esqueceu de uma coisa muito importante que o filho não pode se esquecer. Autoridade é autoridade. Quem tinha escolhido Davi foi Deus.
Foi Deus que foi lá buscar Davi no meio do pasto e colocar ele para sentar no trono. Foi Deus que levantou Davi. E Deus que resolveu fazer de Davi um rei. Querido, só Deus poderia tirar Davi do trono. Só Deus podia trabalhar naquela autoridade. A Bíblia diz, querido, que ninguém recebe nada se do céu não for dado. Sabe, as pessoas não recebem autoridade se do céu não for dado. A gente não lida com autoridade de qualquer forma. Se você está ferido com autoridade, você precisa procurar autoridade e resolver seu problema. Mas entenda, a postura de dizer assim, eu posso fazer melhor, é a postura de Absalão. E uma das coisas que mais me esfria o coração é que Deus falava comigo assim, olha, o Absalão sempre morre no final. O revoltado sempre morre no final. Aquele que acha que vai fazer melhor e que vai se levantar contra a autoridade sempre morre no final. O Absalão não ficou vivo, querido, para assumir o trono que era dele. Apesar de ter levantado esses homens, apesar de ter juntado esses homens, apesar de ter roubado o trono, apesar de ter dado o golpe em Davi, apesar de ter desonrado Davi, ficando com todas as mulheres de Davi no terraço, para todo mundo ver que ele estava tomando o reino do pai dele, o trono do pai dele, as mulheres do pai dele, tudo que o pai dele tinha. A Bíblia diz que nem nessa hora Davi enfrentou ele. Davi correu. Davi pensou, eu não vou mexer com esse menino. Eu não enfrentei ele até aqui. Tem 11 anos que nós estamos nessa luta. Eu vou deixar o trono para ele. Só que a Bíblia fala que Deus é com autoridade, querido. A gente não se levanta contra pai, contra mãe, contra a autoridade que Deus colocou. Contra o seu líder. Contra a pessoa que Deus coloca para cuidar de você. Contra o seu patrão, não é assim. Pensa comigo, Absalão estava certo, Davi estava errado. Davi não estava se posicionando realmente como pai. Ele estava pecando contra Absalão. E se Absalão fosse procurar o Senhor o ajudaria. Deus mudaria a situação. Deus lutaria por Absalão, porque a Bíblia diz que Deus é juiz de órfãos e de viúvas. Tinha um menino que estava órfão ali. Tinha um menino que estava precisando de realmente que a justiça fosse feita. Aquilo estava errado, Aminon fez errado. Aminon não podia ter feito o que ele fez com Tamar. Aminon não podia ter feito isso e ficado do jeito que ficou. Davi não se posicionou, mas entenda, ele perdeu o direito dele quando ele se levantou contra a autoridade. Ele devia ter buscado em quem é a fonte de toda a autoridade. O Senhor é a fonte de toda a autoridade. Ele devia ter buscado no lugar certo. A Bíblia conta a história. Eu queria que você hoje tivesse um pouquinho de paciência comigo. Eu preciso falar essa palavra até o final. A Bíblia conta a história de um outro rapaz, de um outro filho, chamado Sansão. E a história de Sansão foi diferente porque Deus queria muito Sansão. Foi Deus que plantou ele no ventre da mãe dele, que era estéril. Deus queria muito Sansão, Deus planejou Sansão. Deus queria Sansão e Deus fez Sansão nascer. E para melhorar a história, Deus colocou Sansão numa família acima da média. O pai e a mãe de Sansão era gente boa demais. Era um povo crente, um povo temente a Deus. Não tinha problema. O problema de Sansão não foi todas as outras coisas aqui que a gente viu com Absalão, que a gente viu com Esaú. A família de Sansão era estruturada. E aí que eu fico pensando, querido. Às vezes Deus coloca uma pessoa dentro de uma família e a família não é perfeita, mas ela é muito boa. E é por isso que, de novo, a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você pode ter o pior pai, meu filho, e ser o melhor filho do mundo. Ou você pode ter o melhor pai e ser o pior filho do mundo. A escolha é sua. A decisão é sua. O que você vai fazer com a sua vida e com a sua postura é sua, diante de Deus. Sansão nasceu numa família boa. Sansão foi planejado por Deus. Sansão tinha um motivo para nascer. Deus deu Sansão força. Aquele menino era cheio de força.
Não apenas força física, Sansão era forte de personalidade. Tudo que Sansão queria, ele tinha. Se Sansão quisesse uma mulher, ele ia lá e conquistava aquela mulher. Se Sansão quisesse uma cidade, ele ia lá e conquistava aquela cidade. Deus colocou força de personalidade naquele moço. Só que ele não entendeu para que Deus tinha feito aquilo com ele. E ele começou a zombar de todo o projeto de Deus para ele. O pai e a mãe dele diziam: meu filho, você é um nazireu. Você não pode ficar no meio de mortos. Aí ele brincava no meio do leão morto. Ele falava: meu filho, você não pode se embebedar, você é um nazireu. Deus tem um projeto para você, Deus fez você nascer. E ele começou a zombar. E ele começou a levar muito na brincadeira aquilo que Deus tinha dado para ele. E ele começou a desprezar aquilo, a escarnecer do propósito de Deus na vida dele. E entenda uma coisa, que quem planta escárnio, colhe escárnio. A Bíblia diz que Sansão terminou de uma maneira terrível. A Bíblia diz que Sansão foi enganado por uma mulher que não valia nada. Foi escarnecido de uma mulher que não valia um tostão furado. Depois ele foi preso como escravo, teve os olhos furados, ficava rodando moinho igual um burro, para lá e para cá. E só teve a oportunidade de sair de lá o dia que o rei dos filisteus mandou chamar para ele ser bobo da corte. Ele não tinha escarnecido tanto do propósito de Deus que Deus tinha na vida dele? Olha o final dele. Ele foi escarnecido, zombado. E as pessoas diziam: vai, Sansão, você não é tão forte? Vai, ceguinho, vai, enterte a gente, alegra a gente. Olha o que você virou, você não era tão forte em Israel? Quem você é aqui? Você é um bobo da corte. Queridos, a época de filho é a época de plantar para o futuro. Aquilo que a gente planta quando a gente é filho, você pode ter certeza que nós vamos colher quando a gente for um pouco mais adulto. Sansão não era para ter morrido desse jeito, escarnecido, zombado. Mas ele plantou, as sementes que ele plantou no período que ele era filho, era só semente de escárnio, semente de zombaria, semente de lidar com as coisas de uma maneira muito ruim. Foi isso que ele ganhou. Esses filhos que nós falamos aqui foram amaldiçoados por causa das suas atitudes. Foi uma escolha deles. Eles escolheram e decidiram tomar os rumos deles. Esaú tomou o rumo de Ismael. A Bíblia fala que Absalão tomou o rumo da morte. E Sansão também. É uma escolha. E é por isso que a Bíblia diz em Malaquias: converta-se o coração dos filhos aos seus pais. O Senhor não quer que filhos sejam amaldiçoados, nem enquanto eles são filhos, nem depois quando eles forem adultos. O Senhor tem uma expectativa para nós quando nós somos filhos. E o Senhor nos ajuda se nós tivermos que ficar numa família muito difícil e muito desestruturada. O Senhor é conosco para pegar na nossa mão e dizer para nós assim: olha, você pode passar por essa fase plantando as melhores sementes para que você tenha uma colheita abençoada no futuro. Você pode dizer amém para isso? Você crê nisso? É preciso converter o coração, filho. E converter o coração é voltar para os pais, é conhecer as expectativas que o pai tem a seu respeito. É conhecer o que Deus tem para você como filho. Converte o coração. Antes que a maldição venha. A maldição veio para Esaú, a maldição veio para Absalão, a maldição veio para Sansão, mas Deus não quer que essa maldição chegue em você. É por isso que Ele te fala antes: converte o coração. Sabe, é uma semeadura. Deus tem algumas expectativas para nós quando nós somos filhos. E eu quero te falar rapidamente delas aqui. A primeira delas é que os filhos honrem aos pais. A Bíblia fala isso em Êxodo no capítulo 20, em Efésios no capítulo 6, em Malaquias no capítulo 1. E a Bíblia diz em Malaquias, naquele texto, ele fala assim: olha, vocês estão falando aí que eu sou pai. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? O que Deus espera de filhos é que eles honrem aos seus pais. E honrar o pai é uma coisa muito prática, querida. É valorizar
o que ele fala, a direção que ele tem para você, a pessoa dele e a posição dele. Você não vai honrar ele só quando ele estiver certo. Você não vai honrar ele só quando ele for crente. Nós não vamos honrar só quando os pais estiverem fazendo tudo bonitinho do jeito que nós queremos. O contrário de honra chama-se desprezo. Chama-se ignorar. Sabe aquele negócio que o adolescente do mundo começa a dizer, começa a fazer, quando ele começa a pegar um pezinho, quando ele começa a crescer um pouquinho, o pai fala uma coisa, ele vira as costas e vai fazendo de conta que não está ouvindo, que não é com ele. Isso chama-se desprezo. Isso é uma semente ruim para você plantar como filho. A outra coisa que Deus espera dos filhos é que eles tenham gratidão. É uma expectativa que Deus tem a respeito dos filhos. Porque entenda uma coisa, por mais que seu pai e sua mãe tenham dificuldades, se ele está cuidando de você com todos os esforços, ou com os esforços limitados que eles têm, eles precisam ouvir pelo menos um muito obrigado. Pai, muito obrigado pelo esforço. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Uma outra coisa que Deus espera, querida, é a obediência. E eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente vive num tempo da ditadura do filho. O filho é pequeno, a mãe e o pai acham que é muito engraçadinho, dá tudo que o menino quer e fazer tudo que o menino quer. Mas entenda uma coisa, obediência é um comportamento ensinado, como todos os outros comportamentos são ensinados. Por que o menino sabe que não é certo ficar enfiando o dedo no nariz no meio dos outros? Porque você ensina. Porque se você não ensinar, ele não vai saber. Por que o menino atende o telefone e fala: alô, você gostaria de falar com quem? Por favor, obrigado, tchau. Porque você ensinou. A obediência é ensinada. E a gente pode ensinar enquanto as crianças são pequenas. E se a gente fizer o nosso trabalho bem feito quando elas são pequenas, quando elas começam a ficar adolescentes, não é hora mais de ensinar a obediência. Nessa hora, é a hora que eles voluntariamente dão poder de correção aos pais. Filho adolescente, não é hora mais de ensinar a obediência. É hora dele mesmo entender a necessidade de obedecer. E dar ao pai o poder de correção. É o filho que dá ao pai o poder de correção. Quando ele vai crescendo, é ele que autoriza o pai cuidar dele e direcioná-lo. É ele que diz para o pai: pai, eu estou crescendo, eu estou ficando adulto, eu estou ficando jovem, eu estou entendendo a minha vida, eu sei o que eu quero para mim, mas eu quero te obedecer. O Senhor pode me corrigir. A gente ensina quando é pequeno. Depois, quando é adolescente, se a gente tiver feito o nosso trabalho bem feito, eles dão para a gente o poder de correção. É assim que acontece também quando a gente lidera pessoas. Enquanto eles são novinhos na fé, a gente diz: olha, meu filho, você precisa orar todo dia. Olha, meu filho, você precisa mudar o comportamento. Olha, meu filho, esse jeito que você fez está ruim, vamos mudar esse jeito. Mas à medida que ele vai crescendo em Deus, à medida que ele vai amadurecendo em Deus, e que ele vai tomando um pezinho de gente grande, é ele que diz para o líder assim: meu líder, o que você acha que eu preciso fazer nessa situação? É o filho que dá ao pai o poder de correção. A Bíblia fala também que Deus espera que o filho seja submisso, tenha uma submissão temporária, esteja debaixo da missão do pai. Foi assim que aconteceu. Quando o filho é pequeno, ele aprende com o pai, ele anda com o pai. E se essa fase for bem passada, Deus tem para ele uma outra expectativa. A expectativa da independência bem-sucedida. É muito engraçado, as pessoas, os filhos às vezes estão doidos pela fase da independência. Doido pela fase da independência. Quando chega na fase da independência, ele fica doido para voltar. Acredite, quando a gente chega na hora de assumir, a gente quer voltar. Quando a gente chega na hora de virar pai e mãe, meu filho, dá um desespero, que a vontade que a gente tem é de voltar e ser filho. Mas entenda, essa hora já passou.
já acabou. Se não foi submisso no tempo certo, se não passou a filiação do jeito certo, quando você chegar a ser pai, não dá mais tempo de voltar. Aí já é para você estar bem sucedido. Depois, Deus espera que a gente seja como filho, a alegria do nosso pai e da nossa mãe. Gente, não tem coisa pior. Eu acho que não deve ter coisa pior do que se olhar para um menino que está te dando desgosto e pensar assim, meu Deus do céu, fiz tanto esforço, esse menino está me dando uma tristeza. Está me dando um trabalho. Sabe, Deus não espera da gente como filho que a gente dê trabalho para Ele. Deus espera que a gente dê alegria para Ele. Todo pai espera que seus filhos deem alegria para Ele. Sabe, queridos, sabe o que alegra um pai? Quando você conquista, a gente se alegra. Quando os nossos filhos conquistam, a gente fica alegre. Quando a gente vê que eles estão crescendo em Deus, a gente fica alegre. Quando a gente vê que eles estão fazendo esforço, sendo responsáveis com a sua vida, com as suas coisas, com a sua escola, sabe, com os seus relacionamentos, a gente fica feliz demais. Deus tem essa expectativa para os filhos. Que sejam alegria para os seus pais. E que sejam também apoio quando for necessário. Seu pai vai envelhecer. E quando ele envelhecer, você precisa estar pronto para apoiá-lo. Você precisa estar pronto para dar o suporte que ele precisa. Você também, quando você for pai, você vai envelhecer. Ou mãe. E você precisa plantar hoje, para que na hora que você precisar, você também tenha. É um plantio. É uma semente. É a lei da semeadura. Sabe, queridos, quantas pessoas estão doidas para chegar a época de ir embora, para que ele nunca mais tenha que prestar atenção naquele pai que fez tanto mal para ele. Ou naquela mãe que não deu o afeto que precisava dar. Mas entenda, se você recebeu Jesus no seu coração, se você está recebendo dele, se você está recebendo o amor dele, se você está recebendo a misericórdia dele, você é capacitado por ele para voltar e dar até aquilo que você não recebeu para o seu pai e para sua mãe. Você concorda com isso? Você é dotado de graça, de misericórdia e de amor suficiente para apoiar aquele pai que te fez tão mal. Eu fiquei pensando em quando eu estava preparando essa palavra, e o Espírito Santo soprou no meu coração assim: Jesus veio como filho. É engraçado, porque o título que Jesus recebeu nessa terra não foi o título de pai, não foi o título de marido, mas foi o título de filho. Ele se identificou conosco em todas as coisas, até numa fase tão difícil que é a fase de ser filho. Quando você tem que ficar por conta dos outros mandar na sua vida. Jesus veio como filho, querido, e como filho, ele se identificou conosco para nos mostrar que é possível fazer um tempo muito bem feito enquanto a gente é filho. A Bíblia conta que como filho, ele obedecia e era submisso aos seus pais, e ele tinha 3 pais. Ele tinha José, ele tinha Maria e tinha o pai do céu ainda. Ele tinha 3 pais, ele tinha que dar conta, não é só de 2, não. Ele tinha 3. Para obedecer e ser submisso. E a Bíblia diz que ele foi. A Bíblia diz que ele honrava o pai diante das pessoas e não se envergonhava do pai. Ele não tinha vergonha de quem era filho. Tem gente que às vezes esconde de quem é filho. E ele, se o pai passar na rua, ele faz de conta que nem está vendo, para ninguém saber que ele é filho daquele ali. Sabe, a Bíblia diz que Jesus honrava o seu pai. Diante das pessoas, inclusive. E ele dizia: olha, eu vim e eu faço as obras do meu pai. Eu estou aqui para representar o meu pai. A Bíblia diz que Deus dava testemunho dele ser um bom filho. Quando ele foi ser batizado, a Bíblia diz que ouviu-se do céu uma voz que dizia: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. A Bíblia fala que para Jesus agradava a ele fazer a vontade do pai. A Bíblia diz que ele assumiu a mãe e os irmãos quando o pai morreu.
Ele fez o papel dele de filho mais velho, de assumir a família. E até quando ele estava na cruz, querida, agonizando, a Bíblia diz que ele olha para João e fala assim: João, essa aí é sua mãe. Cuida dela para mim. Eu cuidei dela até aqui, mas agora eu vou morrer. Então cuida dela para mim. Eu não vou poder mais apoiar. Apoia ela por mim. A Bíblia fala que como homem, querido, talvez você pense assim: ah, mas Jesus era Deus e tinha uma família muito boa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala que ele foi o mais rejeitado entre os homens. O pai dele rejeitou ele na cruz. Por um momento, a Bíblia diz que ele foi rejeitado pelo pai. E a Bíblia diz que aquela rejeição foi terrível. Então, quando você diz assim: olha, você não sabe o que eu passo na minha família. Talvez eu não sei, querido, mas Jesus se identificou conosco e ele sabe. Como filho, ele sabe o que é padecer. Como filho, ele sabe o que é ser rejeitado. Como filho, ele sabe o que é todo o processo de ser filho. Se ele se identificou conosco, ele pode nos ajudar a passar por essa fase. Jesus cumpriu o seu papel, querido. E porque ele cumpriu o seu papel como filho, Deus deu para ele a independência dele. Deus deu para ele um outro patamar. Quando ele veio na primeira vez, ele veio como filho. Mas quando ele voltar, ele não vai voltar mais como filho, ele vai voltar como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não vai mais voltar como um cordeiro, que é o papel que nós temos como filho. Mas ele vai voltar como leão. Como aquele que governa as nações. A quem Deus deu o direito de governar povos, tribos, línguas e raças. Sabe, ele venceu o papel dele como filho. Entenda uma coisa, se eu vencer a minha época de filho, Deus vai me abençoar muito. Se eu aprender a honrar meus pais enquanto eu sou filho, enquanto eu estiver debaixo do teto deles, enquanto eu depender deles, enquanto eu não estiver solteiro, enquanto eu não tiver minha própria família, o dia que eu tiver a minha casa, eu vou ser muito bem sucedido. Pensa comigo, a Bíblia diz que Davi ganhou um trono enquanto ele cuidava das coisas do pai. Davi foi melhor como filho do que como pai. Mas foi porque Davi honrava o seu pai, é que Deus pôde tirar ele de lá e dar um trono para ele. Entenda uma coisa, Saul ganhou um reino quando ele estava cuidando das coisas do pai dele. Tem um texto que a Bíblia conta lá no meio da genealogia, ele fala sobre um homem chamado Aná. Você conhece quem é esse homem? Você já ouviu falar em Aná? Abre comigo a sua Bíblia. No livro de Gênesis 6. Versículo 24, a Bíblia diz assim: olha, estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais do deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Esse negócio está no meio da genealogia, é muito engraçado isso. Porque eles param de falar da genealogia para dar importância a uma coisa que aconteceu. Para dizer, sabe esse Aná? Esse Aná é aquele que quando estava cuidando das coisas do pai dele, lá no deserto, onde não tem nada, Deus deu para ele fontes termais no deserto. Isso quer dizer o seguinte, querido, se você honrar o seu pai e sua mãe, se você tiver uma posição de filho como Deus espera, Deus pode abrir fontes termais no deserto para você, quando você estiver cuidando das coisas do seu pai e da sua mãe. Porque Deus é que vê, querido. Deus é que vê o nosso coração. É Deus em que sabe o nosso coração. É Deus que vê a gente quando ninguém vê. Quando seu pai e sua mãe não te vê. Mas Deus está vendo o seu trabalhar lá na sua casa de filho, a sua submissão, a sua obediência. Sabe? A sua paciência de aguentar que é pai, que é a mãe doida que você tem. Deus está vendo. Faz o papel direito, porque essa fase vai passar. E quando essa fase passar, Deus tem fonte termal no deserto para você. Faz seu papel direito de filho, para que você colha uma história de sucesso depois. José
podia ter chutado o pau da barraca. José podia ter caído na esbórnia, porque afinal de contas ele tinha se vendido como escravo. Ele estava tendo uma história tão difícil, tão ruim, tão terrível a história de José. Mas a Bíblia diz que ele honrou o pai e a mãe dele. Aquilo que o pai ensinou, o preceito que o pai ensinou, a direção que o pai deu. Na hora que ele teve que escolher por aquela mulher linda e maravilhosa, ele largou a roupa na mão dela, mas saiu correndo. A hora que ele tinha que escolher entre ser servo de Deus ou fazer as coisas erradas, ele escolhia: eu quero ser servo de Deus, porque eu aprendi com meu pai. E sabe de uma coisa? Deus deu para ele governo, prosperidade, fama, sucesso, coisas bem-sucedidas. Entenda o seguinte, querido. Esses homens aqui ganharam muitas bênçãos porque foram filhos, que aprenderam a ser filhos. E eu quero te perguntar nessa noite: você se tornará em quem? Você, filho, em quem se tornará? Como é que vai ser a sua história daqui a um tempo, quando você constituir a sua família? Como é que vai ser a sua história? Em quem você vai se tornar? Porque aquilo que você está fazendo hoje está plantando seu futuro. As escolhas que você faz hoje, o comportamento que você tem hoje, a reação que você escolhe ter hoje dentro de casa, a forma como você lida com seu pai e sua mãe hoje dentro de casa, é a semente que você está plantando para daqui a uns anos. Qual é a semente que você está plantando? Fique de pé, nós vamos orar. Pastor Marcos. Vamos ficar de pé. O Senhor nos fala, porque todos nós, não tem ninguém aqui que não possa dizer que não é filho, e que não teve a oportunidade de honrar o seu pai, ou que ainda não tenha a oportunidade. Muitos ainda têm. E principalmente, nós precisamos ajudar as crianças de hoje a aprenderem a honrar os pais, porque nós estamos passando por uma fase muito difícil nessa geração, onde filhos não sabem mais o que é honra a mais velhos, a autoridades. Nós vamos orar nesta noite pelas nossas vidas, nossas famílias. Eu não quero um final para a minha vida ou para a minha descendência como o final que Edom teve, que Sansão teve. E eu sei que eu não preciso ter, minha família não precisa ter, porque nós já temos esses exemplos na palavra de Deus, que são alertas para nós, que são realmente direção para a nossa vida. Então feche os seus olhos, pega seu filho, sua filha, se aproxime da sua família aí, se você pode. Ore com ele, talvez seu discipulador. Junte aí. Nós vamos orar nessa noite. Vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa casa. Eu creio que Deus estará levantando, já está levantando famílias fortes, famílias abençoadas, famílias que estão debaixo da promessa de Deus, famílias que vão servir de modelo e de referência para essa geração. Espírito de Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesse domingo. Pela manhã o Senhor ministrou ao nosso coração, e agora à noite também o Senhor nos permite lembrar a respeito, Deus querido, de uma palavra tão importante, porque todos nós um dia tivemos oportunidade de viver como filhos, e muitos ainda têm. Talvez, ó Deus querido, falta no nosso coração gratidão, honra, falta no nosso coração disposição de dar valor à direção, à posição e à palavra dos pais. Nós oramos, Deus querido, para que o Senhor levante filhos, não importa a idade, que tenha disposição de reconhecer o valor e a autoridade do pai, da mãe, na sua vida, na sua casa. E ó Deus querido, que ele possa realmente crescer. E ó Deus, quando chegar o momento de assumir a responsabilidade da sua vida,
ele seja capaz de ser um pai abençoado para os seus filhos, porque ele aprendeu a ser filho submisso, filho de honra. Ó Deus querido, nós oramos para que uma geração de pais, ó Deus, de pais abençoados, de filhos abençoados, se levante no nosso meio. Nós te clamamos, Senhor amado, no nome de Jesus. Nós te amamos e nós queremos, ó Deus querido, que a nossa casa seja guardada. Nós queremos, ó Deus, que nesse ano o Senhor nos desperte para isso, que o Senhor levante famílias que sirvam de modelo para esta geração, que possamos edificar a nossa família e formar a próxima geração para servir de modelo, Senhor amado, para o futuro. Nós oramos e nos rendemos diante de Ti. Abençoe as famílias dessa igreja, abençoe os filhos dessa igreja, estenda a Tua salvação sobre aqueles filhos que ainda não estão salvos, sobre aqueles pais que ainda não estão salvos. Olha, Deus querido, para tantos filhos na cidade de Viçosa que estão nas trevas, que estão nas drogas, que estão na rebeldia, que estão na cegueira espiritual. Nós oramos, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia e não fira esta terra com maldição. Converta o coração dos filhos aos pais, converta o coração dos pais aos filhos. Nós clamamos, Senhor, pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Eu creio, Senhor, que a Tua bênção está sobre esta igreja, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os pais, no nome de Jesus. Meu Jesus, cante essa canção. Meu ser, toda a minha vida. Adore ao Senhor, te amo. Te amo. Minha esperança está em Ti. Declare o Senhor. Meu Jesus, como vencer toda a minha vida. Te amo, te amo. Minha esperança está em Ti. Te adoro, Senhor. Te exalto, Senhor. Do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe.